Não estamos aqui por qualquer outro motivo a não ser prestar um culto a Deus. É a nossa tarde da bênção, né? E hoje nós vamos iniciar, nesta tarde da bênção, uma campanha, né? Na qual eu senti que o Senhor me pediu para que eu fizesse nesta palavra. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta palavra é o profeta Isaías, que ele foi escolhido e foi consagrado como profeta. Deus, ele nos escolhe. Deus escolheu Isaías para que Isaías fizesse uma obra, né, na terra. Só que eu quero dizer aos amados que antes de Isaías ser consagrado a Deus, ele era um homem consagrado, ele era um homem normal, como nós. Então, como nós também tivemos nosso tempo de normalidade de vida, veio para a igreja, participa do culto, Isaías era um homem, digamos, na nossa linguagem de hoje, ele servia a Deus, ele era um homem que servia a Deus. Só que Isaías não era ainda um homem completamente convertido. Antes aqui desse versículo, onde fala mais coisas aqui, que o Senhor apareceu, a glória do Senhor apareceu a Isaías, nesse versículo 6, Isaías era um homem comum. Ele andava, vivia como cria em Deus, servia a Deus, mas tinha uma vida de uma forma que ainda não agradava a Deus. Isaías, ele tinha uma mania muito ruim, né, nos estudos, né? Quem aprofunda muito mais nos estudos, então diz que Isaías, ele era assim, ele usava muito de julgamentos, irmão Ailton. Isaías era um homem que ele vinha no meio do povo de Deus, servia a Deus, era um homem crente, vamos dizer assim, para a nossa época, para poder entender. Mas era um homem que faltava muita obra ainda nele. Ele gostava de ser apontador, ele gostava de julgar, ele gostava de olhar para os erros das pessoas e com certeza ele não deixava por menos. Então a gente vê que era um homem comum, porque o homem comum, quando eu falo homem, é ser humano, é mulher também, né? Então ele era um homem, como nós somos homens, mas homem e mulher humanamente. Nós podemos ser pessoas comuns, que até vem na igreja, até canta, até ajuda na igreja, até ajuda às vezes no som, ajuda, mas tem muita coisa ainda para aquela pessoa aprender de Deus. E Isaías era esse homem, irmã Maria Pérez. Ele era um homem que estava ali no meio de tanta coisa que acontecia, mas ele faltava ainda uma obra maior na vida dele. E ele diz aqui a palavra, veja bem: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros,
dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu da presença de Deus, aleluia. Então disse eu, Isaías, né? Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então naquele dia, e nós sabemos também a história, Isaías só conseguiu entender o propósito de Deus na vida dele depois que Uzias, que era o rei, veio a morrer. Porque até enquanto existia, irmãos, o rei Uzias, Isaías se apegava muito no rei Uzias. Deus está falando, vai falar mais aqui conosco. Isaías, ele se apegava com Uzias, que era o rei, que era o que tinha autoridade. Isaías, crente, digamos assim, para a gente entender melhor, mas ele era focado também em Uzias, né? Que era parente dele. Então ele dizia: não, eu estou bem, porque digamos que Uzias para ele era como se fosse uma muleta, né? Eu sou crente e eu sei que qualquer coisa eu me espelho em Uzias, Uzias vai me defender. Então era aquele crente que existe até o dia de hoje, irmã, que é um crente que tem uma muleta, confia em alguém, conta com alguém, acha que as coisas vão acontecer e que alguém vai ajudar, vai apoiar, vai defender você. Assim era Isaías. Ele contava com o rei Uzias, mas aqui diz que ele morreu, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Esse Isaías está dizendo aqui que no ano que o rei Uzias morreu, foi quando ele teve um encontro, irmã Maria, com Deus de verdade. Porque até então ele contava com Uzias, como eu já disse, e às vezes nós contamos com alguma coisa. Hoje já foi falado na área material, contamos com alguma coisa, contamos com alguém. A minha mãe é crente, a minha tia é crente, a minha sogra é crente, o meu pai é crente, e eu vou à igreja, porque eu sei que meu pai ora, minha mãe ora, então eu faço um pouquinho, já está bom, né? Mas para todos nós tem um momento certo em que Deus marcou, irmã Cleide, para Ele dar o nosso entendimento, para Ele abrir o nosso entendimento. E para o profeta Isaías foi depois que o rei Uzias morreu, porque até então ele levava a vida assim, ó, do jeito que ia. Mas naquele dia que o rei Uzias faleceu, ele, aleluia, aí Isaías viu o Senhor nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. Precisou o que, amado do céu? Precisou Uzias morrer. E eu fico pensando aqui conosco, o que vai precisar Deus fazer para nós ainda acordarmos mais para a obra de Deus e para a vontade de Deus. O que é preciso, às vezes, nós perder até, para daí nós ficarmos mais frágeis, mais fracos, e nós daí vamos se apegar com Deus. Porque tem muitas pessoas que se apegam com tanta coisa, menos com Deus. E Isaías era um exemplo, porque ele, apesar de estar no meio do povo ali, mas ele ainda precisava um encontro muito maior, irmã Maria, muito maior, irmã Roberta.
ficha, né? A maneira nossa de dizer hoje, né, irmã Maria? Caiu a ficha. E aí ele via ainda os serafins, olha, aí Deus começou a revelar para Isaías o que Deus tinha para ele. Portanto, nesta tarde, Deus manda falar para mim e para todos os irmãos que estão aqui nesta tarde. Muitas vezes é necessário acontecer algo para nós. Eu não estou aqui falando em perda de família, irmãos. O Espírito Santo está me alertando a alertar que ninguém vai perder família, mas muitas vezes nós perdemos algumas coisinhas. Muitas vezes Deus tira de nós algumas coisas para dizer: olha, o que é bom para você, o que vai te sustentar, a coluna que vai te sustentar, sou eu, o Deus eterno, sou eu, o Deus criador, nada mais vai nos sustentar, nem dinheiro, nem carro novo, nem casa linda, nem roupa nova, nem sapato novo, nem anel caro, nada vai nos sustentar, mas o nosso Deus eterno, Ele vai. E nesse capítulo Deus mostra claramente aqui que Isaías, ele teve um encontro aquele dia com Deus. Ali foi manifestada a vontade de Deus para com Isaías. E quando Deus faz isso conosco, irmã, a nossa mente abre, irmã Cota. A nossa mente vai: meu Deus, olha agora que eu entendi o que o Senhor queria falar comigo. Agora que eu entendi como é que eu vou ter que, por qual caminho eu vou ter que ir, meu Deus. Porque Deus fez isso pra gente, né, irmã Maria? Ele abre nossos olhos, irmã. Ele abre nossa mente. E naquele dia foi o encontro de Deus com Isaías. E hoje eu falo sem medo de errar, irmão. Hoje é o dia que Deus encontra comigo, com a minha família, contigo, com a tua família. Hoje é o dia. Isto é profético. Eu não estou falando de mim, mas estou falando do nome daquele que pode mostrar todas as coisas. Hoje é o dia de Calamanai. Deus está encontrando comigo. Deus está encontrando contigo. Você pode dizer: eu já sou crente, já participo de Santa Ceia, eu já faço algo na igreja. Isaías também estava no meio do povo, mas ele ainda não tinha sido purificado por Deus. E naquele dia que ele viu tudo aquilo, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí Isaías disse: ai de mim, olha bem, parece até que quando acontecem certas coisas pra gente, que a gente entende, né? E percebe o nosso erro, e percebe aonde é que nós erramos, não é? Não acontece com você, comigo acontece. Às vezes eu erro, eu falho, e daí quando eu estou orando, ou então até estou ali parada, não estou fazendo nada, ou estou arrumando uma cozinha, abre, aleluia, a nossa mente, e Deus fala, irmã Cleide, você falhou nisto, você vai ter que pedir perdão por fulano. Mas eu pedi, mas o que eu fiz? Você não percebe, mas você fez alguma coisa, e Deus quer que você perdoe aquela pessoa. E por quê? Mas a pessoa, meu Deus, eu perdoaria ela, perdoar ele. Sim, porque quando nós deixamos qualquer erro que você encontre em alguém, e você perdoe aquela pessoa, deixa aquilo de lado, você é muito abençoado por Deus. Muito, muito, muito. E aqui Isaías, vendo tudo isso, ele disse: ai de mim, que vou obedecer. Ele sentiu, irmã Cleide, ele sentiu a
E aí Isaías caiu-se, e ele entendeu o quanto ele vivia uma vida do jeito que ele queria, uma vida natural, uma vida de acordo com o que ele pensava. E quando ele entendeu e abriu o entendimento de Isaías, ele teve a coragem de dizer: ai de mim, que eu vou obedecer. Disse: meu Deus, olha como é que eu estava vivendo, só que eu não estava agradando ao Senhor. Ele continua dizendo: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele disse assim: olha Deus, eu sou de puro lábio. Aí ele entendeu como apontador dos outros, irmão Leguilce. Ele era uma Maria Pérez. Aí começou a vir a mente, porque é isso que Deus faz com nós. Começa a vir na nossa mente, irmã. O que nós erramos, o que nós falhamos, o que nós pensamos, o que nós apontamos. E não é que o Espírito Santo seja um acusador. O Espírito Santo é nosso alertador. Ele nos convence do pecado e do engano. E eu sempre uso de dizer, irmão, que a voz da nossa consciência é a plena voz de Deus, porque a nossa consciência, ela traz à tona aquilo que às vezes nós nem estamos percebendo, aquilo que nós nem estamos lembrando mais, fizemos e esquecemos, mas o Espírito Santo fica cutucando, não como um acusador, mas como alguém que quer nos convencer, como alguém que nos alerta e diz: olha filha, você tem, filha, você foi, filha, você olhou, filha, você disse, filha. E aí Isaías: sai de mim, que eu sou um homem de lábio impuro, e eu moro no meio de um povo de impuros lábios, porque, meu Deus, irmãos, é o que mais existe em todo lugar, pessoas de lábios impuros, e a gente mora no meio de pessoas de impuros lábios, não é assim? E ele disse assim: e os meus olhos viram o Rei. Mais dos serafins voou para mim, aqui é lindo, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos que estão aqui nessa tarde da bênção, nós estamos entendendo que Deus quer dizer para nós que hoje chegou um dia muito especial para todos que estão aqui. Não é todos que vieram na quarta-feira passada que estão aqui, mas Deus sabe. Muitas vezes é a nós que Ele escolheu nesta tarde. Ele falou: vocês, eu quero falar com vocês. E nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E quando Isaías, ele percebeu e aceitou, irmãos, porque o problema é do ser humano, que muitas vezes tem certos homens, certas mulheres que não aceitam a repreensão de Deus. E Isaías aceitou. Quando caiu a ficha dele, que ele era um homem apontão dos outros, um homem comum, quando que Deus queria fazer ele um homem espiritual, está entendendo? Deus queria fazer dele um homem espiritual, que não vivesse mais na carne, mas vivesse no espírito. E aquilo tudo aconteceu. Deus levou o rei Uzias de propósito, porque ele queria agora trabalhar na vida de Isaías. Aleluia! E quando ele disse toda a sua maneira de entender que estava errado, aí o serafim voou para ele, trazendo uma brasa viva. Esta brasa hoje para nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está tocando no meu lábio, o Espírito Santo está tocando no teu lábio. Nesta tarde, o Carnaias,
e a maná de canto, né? Nesta tarde, o encantará, o Espírito Santo está tocando no meu lado, me purificando muito mais na tua boca, porque da boca que sai o poder da morte, o poder da vida. E muitos não se preocupam com isto, falam coisas com coisas, falam inverdades, falam maldição contra o outro. E nós precisamos aprender a abençoar. Ah, mas a pessoa é errada, não tem mais jeito. Nosso dever é abençoar. A Bíblia diz que é para orar pelos nossos inimigos, pessoas que não nos entendem, pessoas que trabalham contra nós, porque tem pessoas que infelizmente mesmo fazem muita coisa errada e assim, falam até que vai matar alguém, então se torna inimigo da pessoa. Mas essas pessoas que são assim, nós que somos cristãos, que já aprendemos na palavra de Deus, que é amando que nós vamos agradar a Deus. Não importa o pecado do meu irmão, não importa o pecado da minha irmã, eu tenho que amar, eu tenho que ensinar, eu tenho que orar por aquela pessoa. E aí nossos lábios serão o quê? Fruto de louvor a Deus, fruto de profecias para engrandecer o nome de Deus. E a partir daquele momento que ali aquele serafim voou e tocou, para nós hoje é o símbolo do próprio Espírito Santo que está aqui dentro de nós, não é? E ele vai estar purificando irmãos. Tem gente aqui nesta tarde, e eu creio dizer, eu também, e nós vamos perceber que nossos lábios estilarão mel. Às vezes aquelas palavras que nós não conseguíamos achar para falar, aqueles que são casados com o seu cônjuge, né? Ou, como no meu caso, converso com os outros, não tenho cônjuge, mas tenho filhas, tenho genros, tenho netos, tenho bisneta, então eu tenho também que estilar mel. O que é estilar mel? Mesmo você falando para as vezes até corrigir, até para alentar, até para dar uma chacoalhada naquela pessoa. Mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus: nunca fale duramente como se nós não erramos, como se nós somos melhor do que aquela pessoa. E nós entramos naquela autoridade e queremos até massacrar aquela pessoa com as nossas palavras. Então, amados, podemos falar, podemos corrigir quando tem que se corrigir, né? Mas nós temos que falar com misericórdia, nós temos que falar com amor, nós temos que falar com compaixão, sabe? E falar a verdade não é porque tem que falar a verdade, vai chegar com a espada na mão, assim, ó, cortando o pescoço, né? Não é assim. Falando a verdade, falando firme, mas lá dentro amando. Eu sei que meu neto vai ser liberto, eu sei que isso vai ser liberto, eu sei que aquilo vai ser liberto. Eu vim aqui hoje, eu vou embora, porque eu sei que eu vou ter libertação dentro da minha casa. Aleluia! É assim que Deus quer, Roberta. É crer, Deus usou o irmão, é confiar, é crer, é acreditar no impossível. E ali, Isaías, depois disso, aleluia, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Então Isaías, naquela hora, ele disse: ele estava sendo purificado, não. Ele estava sendo purificado para quê? Porque vinha ali o chamado dele. Será que nesta tarde não está vindo um chamado maior para nossas almas? A irmã Leite, a irmã Maria, a irmã Cota, os demais irmãos que estão aqui. Será que nesta tarde Deus não está dizendo: alertem-se, porque eu vou entrar na tua vida e eu vou purificar a tua vida. A palavra de hoje, esta palavra é purificação de lá de dentro, para
que venha transpor para o lado de fora. Aleluia! Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Daí o Senhor, como fez a obra de Isaías, ele completou a obra de Isaías. Aí ele falou: quem vai? Quem vai por mim? Quem vai pregar o meu evangelho? Aí Isaías já estava com outra mente, Isaías já estava com outra boca, Isaías já estava com outra mentalidade, Isaías já estava mudado. Como nós, eu quero sair daqui hoje mudada. Porque tem áreas da nossa vida que ainda não foram feitas. Mas eu quero que Deus mude, eu quero que Deus mude vocês também. Naquilo que vocês precisam para ter mais paz, para ter mais alegria, para ter mais sossego, para ter mais confiança, para ter mais esperança. E dizer, ainda que muitas vezes não tenho tudo, mas eu tenho o tudo que está dentro da minha vida. Então é isso que Deus quer pregar nesta campanha. Eu não sei como vai ser quarta-feira que vem, como Deus vai abrir o leque da palavra na quarta-feira que vem. Eu sei que Ele tem já a palavra certa para quarta-feira, porque o nosso Deus, né, irmã Maria Pérez? Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele já está presente lá na quarta-feira que vem. Aleluia! Então, amados, aí disse para ele: vai e diz a este povo: ouviste falar que não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Esta palavra não é para hoje, este pedaço. Lá em casa já o Senhor falou para mim, é até aqui, porque essa parte de baixo aqui, eu já estudei, eu preguei essa parte aqui uma vez lá em Itapetininga, na Igreja Brasil para Cristo de Itapetininga, faz alguns anos atrás já, mas eu não esqueço. No dia que eu preguei, era um congresso, a igreja muito cheia que estava, e eu me lembro como se fosse hoje, pregando esta palavra. Mas foi essa parte aqui, ó, do 9 diante, lá foi essa, mas para nós hoje é esta, onde ele diz: deixa eu purificar, eu quero te purificar. Então nesta tarde saímos daqui dizendo: purifica-me, purifica-me, porque depois da purificação de Isaías, aí que veio realmente aquele chamamento, aí que pôde acontecer com Isaías, o chamamento que Deus escolheu ele e consagrou Isaías para ser profeta. E muitas vezes alguém diz: ah, mas eu não tenho o dom da profecia. Mas o profeta não significa que só tem que ter o dom da profecia, que existe, é um dos dons, né? É o dom da profecia. Mas mesmo que você não tenha o dom da profecia, você é profeta. Por isso que a boca tem que ser purificada, porque nós temos que saber o que nós dizemos. Está cheio de gente, até crente, que fala: isso aqui é uma bestinha, isso aqui é um burro, isso aqui é um ignorante, você vai sofrer, vai apanhar na escola, vai quebrar a cabeça na escola, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Você está profetizando e não é brincadeira não, porque a palavra ela cria, ela tem poder para criar a situação, gente. Por isso nós temos que dizer tudo ao contrário. Não vai acontecer, não vai ser novo, não vai ser tonto, não vai ser ignorante, não vai ser isso. Ah, mas ele já é, mas não vai ser, porque Deus vai libertar. Então criamos na palavra, e a nossa boca tem que ser purificada, para que saia palavras boas, palavras santas, palavras puras, palavras que venham multiplicar o bem para nós, para a nossa família querida, que é o sangue do nosso sangue, meu Deus. Vamos falar tudo. Ah, mas irmã, você está vendo que está errado, irmã Maria Pérez. Não está errado, porque Deus vai fazer uma obra em cada lugar, e eu vou ver esta obra assim que você tem que ser. Está tudo errado, está tudo torto, está tudo preto, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai mudar toda a situação, porque poderoso é Ele para isso. Então eu quero que os irmãos que estão aqui voltem para casa demoendo esta palavra e dizendo assim como Deus apareceu em Isaías, e Deus tirou de Isaías aquela muleta que era o rei Uzias. Às vezes Deus quer tirar ou já tirou alguma coisa da sua vida e você fala: eu acho falta,
está mais aqui. Deus tirou porque Ele quer falar para você. É eu e você e eu. Não tem que confiar em ninguém, já foi dito isso aqui hoje. Não tem que confiar em ninguém, já foi dito no Salmos 20. Aleluia. Não vamos confiar em carne e cavalo. Não vamos confiar em alguém. Não que nós estamos desconfiando erradamente da pessoa, mas não vamos acreditar que ela ou ele pode fazer tudo por nós. Porque quem faz tudo por mim e por nós é Deus. Somente Deus é quem pode dar para nós e resolver as nossas necessidades. Eu louvo a Deus por esta tarde. Eu me entreguei muito na mão do Senhor, para que Ele me usasse. E os irmãos não sabem quanta luta interior eu tive para chegar até aqui hoje. Mas eu falava para Deus: o Senhor me carrega, mas eu vou. O Senhor me carrega, mas eu vou. Eu vou estar. E hoje houve uma luta, não só para mim. Eu vou perceber que mais gente chegou aqui e disse: eu passei por isso. Mas nós estamos aqui. Significa que Deus nos trouxe aqui. E não é para voltarmos do mesmo jeito que entramos dentro desta igreja. Amém, amados? Orem por mim, pela minha família, que eu não deixo de orar por vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então que Deus seja